Será que alguém pode parar Carlos Alcaraz e também Jannik Sinner, esses dois grandes jogadores que vêm copando aí os maiores títulos do circuito ATP nos últimos anos? A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre esse desafio que os tenistas têm e comentar também como fica o João nessa disputa ou esperamos numa disputa futura. A gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Pessoal, vocês estão no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Pessoal, então o Carlos Alcaraz foi campeão do US Open nesse último domingo, ganhando do Sinner. Foi a terceira final entre os dois em Grand Slam só em 2025. E ele conseguiu seu segundo título de Slam nessa temporada e também o sexto da carreira. Ele que é muito jovem, já tem 6 conquistas de Slam. É um cara que vem jogando de maneira absurda. Ele joga igual um alienígena, não parece um cara do planeta Terra, então realmente ele joga demais e tem uma intensidade, uma entrega muito grande dentro de quadra, com todos os golpes, com muita variação de jogo, subida na rede, drop shot, movimentação. Então é um jogador muito completo e também muito jovem. Então 2 títulos de Slam para o Carlos Alcaraz só esse ano e mais um vice-campeonato que ele teve em Wimbledon. E o Sinner tem 4 conquistas de Slam, sendo 2 esse ano e 2 ano passado. Ele acabou ganhando então o Wimbledon e também o Australian Open. Um jogador que joga igual uma inteligência artificial, igual uma máquina, muito robótico no sentido positivo da palavra, jogando ali de maneira muito regular, muito potente de fundo de quadra, com forehand, backhand e também com saque, jogando de maneira muito feroz ali do fundo de quadra, mandando nos pontos com boa potência. Então os dois jogadores, pessoal, assumiram um papel recente de substituir aí o Big Three, sendo que o Alcaraz e o Sinner não têm uma terceira companhia, os dois vêm aí dominando o circuito nos grandes títulos nos últimos 2 anos, falando aqui de Grand Slam. Inclusive deixei essa arte aqui para vocês na tela, mostrando que desde 2024, então, só dá Sinner ou Alcaraz nos slams. Australian Open o Sinner ganhou, depois tivemos Roland Garros em 2024 com Alcaraz, Wimbledon com Alcaraz novamente em 2024, e o US Open, final de 2024 deu Sinner, e aí esse ano a gente teve Australian Open no Sinner, Roland Garros o Alcaraz, depois o Wimbledon Sinner e agora o US Open o Alcaraz. Então os últimos 8 conquistas de Slam foram desses dois. Quem ganhou antes dele foi o Djokovic em 2023, que ganhou o US Open. Então foi o último cara ali, que realmente é o maior ganhador de Slam da história, que conseguiu vencer, depois só deu Alcaraz e Sinner revezando. Será que algum jogador é capaz de parar esses dois? Minha opinião, pessoal, é que nesse momento atual, a gente não tem um jogador para fazer frente com esses dois, falando aqui de Slam. Por quê? Em Slam, nós temos aí, então, jogos mais longos, a gente tem melhores de 5 sets, e nesse caso, para vencer 3 sets do Alcaraz e do Sinner é muito difícil. Os jogadores atuais ali, tanto os jogadores que estão com um pouco mais de tempo no circuito, como Zverev, por exemplo, Medvedev, e os jogadores mais jovens que estão chegando, os dois são muito jovens também, jogadores da geração deles, não conseguem bater de frente com eles em melhores de 5 sets. Quando é melhores de 3 sets, aí sim, algum jogo ou outro, os dois acabam perdendo, o que é normal no circuito, mas eles entram muito bem em Grand Slam porque realmente eles têm um preparo físico muito forte, um mental de campeão muito forte também, resiliência, tem todos os golpes, tem um tênis muito completo e é muito difícil um jogador vir a bater eles num jogo desse. E ainda quando alguns jogadores têm a oportunidade de fazer um set contra eles, chega no tie-break, esses jogadores acabam muitas vezes sentindo o peso dessa partida, daquele momento, e como o Alcaraz e o Sinner já estão ali no circuito há um tempo jogando, vivendo esses momentos, eles conseguem vencer nesses momentos chaves, os pontos importantes, e conseguem muitas vezes fechar o set ou até ter viradas, porque tem essa questão do mental, da experiência que eles têm nas finais e também do preparo físico. Então é muito difícil. Eu não vejo nesse momento um jogador que possa desafiar os dois no futuro breve em questão de título de Grand Slam. Eu vou trazer o ranking aqui para vocês só para a gente continuar esse bate-papo. Até quero que você coloque aqui nos comentários se você acha que tem algum jogador que pode bater de frente com eles em Grand Slam, falando nesse momento atual, tá, pessoal? A gente vai falar do futuro daqui a pouco. E aí, então, o que eu digo para vocês? A gente vê aqui no ranking que o Carlos Alcaraz ele está na primeira posição, voltando ao número 1 do ranking, e o Sinner é segundo, então fizeram essa inversão, já que o Alcaraz venceu o Sinner na final e conseguiu então passar ele no ranking.
E depois a gente vê uma diferença absurda entre o Sinner e o Zverev em questão de ranking aqui. O Sinner está com 10.780 e o Zverev 5.930, quase aí 5.000 pontos de diferença. Então uma diferença muito grande do segundo para o terceiro colocado. Desses caras aqui, pessoal, com certeza, se a gente falar de Djokovic, é um cara que poderia sim bater de frente com eles em quesito de jogo, mas hoje o Djokovic já não está conseguindo mais, porque ele já está com 38 anos. É um absurdo que ele já tenha chegado em 4 semifinais de Slam aos 38 anos, mostrando que ele ainda é muito grande e também mostrando que os jogadores do circuito não têm o mesmo nível de Djokovic, Sinner e Alcaraz. Nesse momento falando de Grand Slam, tá, pessoal? Falando dos torneios maiores aqui. Desses caras do top 10, a maioria aqui, por exemplo, a gente olha aqui, essa é a minha opinião, eu gosto desses jogadores, tá, pessoal? Gosto do Zverev, gosto do Fritz, gosto do Shelton, do Draper, gosto muito de assistir, mas eu tenho que ser real para a análise que eu quero propor aqui para vocês. Nesse momento, pessoal, um Zverev, um Fritz, um Shelton, eles não conseguem bater de frente em slams. O Shelton foi um aqui que acabou até conseguindo fazer alguns bons jogos contra o Alcaraz, por exemplo. Mas no todo, na somatória para ganhar 3 sets, ainda não está pronto para conseguir fazer esse feito. Eu até acho que ele é o cara aqui que pode conseguir alguma coisa e talvez o Jack Draper falando aqui de top 10. O restante eu acho que não tem o mesmo nível no sentido de bater de frente. Na verdade, nenhum deles aqui, nesse momento, está no nível do Sinner e Alcaraz, que estão no patamar acima. Mas eu vejo que talvez o Shelton e o Draper podem ser caras que consigam aí, porque são muito jovens, beliscar alguma coisa ali na frente. E também vejo uma evolução muito grande deles recentemente. Os outros, se a gente vê um Zverev, ele sente muito no momento chave, no momento de pressão. O Fritz também, nos tie-breaks, acaba entregando muitas vezes. A gente tem um de Minaur que acaba não conseguindo vencer top 10, porque o jogo dele é um jogo mais de troca de bola e nesse nível que tem que matar os pontos. O Musetti, a esquerda dele, por ser muito plástica, é realmente uma esquerda muito bonita, mas não dá para jogar contra esses caras. E o Khachanov está aqui no top 10, até fazendo mais do que eu acredito que é a capacidade dele nesse momento. Então, desses caras, talvez o Shelton e o Draper consigam alguma oportunidade em Slam de ter uma vitória contra um Alcaraz e um Sinner. E o Djokovic, pessoal, talvez um torneio aí, um torneio único, que ele esteja muito bem, ele consiga talvez trazer uma dificuldade também, mas para ele realmente é muito difícil vencer os dois no momento atual. Pessoal, antes de continuar a sua nossa análise aqui, deixa um like para ajudar o trabalho, deixa um ace no like, um winner na descrição do canal, isso ajuda demais aqui o nosso trabalho. Comenta o que você acha, se você acha que alguém pode bater de frente contra esses dois, e também ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos assim que a gente lançar aqui no canal. E também você pode hypar o nosso conteúdo que ajuda demais e fortalece o nosso trabalho. Pessoal, e o Djokovic tinha falado aqui que o Holger Rune podia ser o cara, além do João Fonseca, a chegar nessa disputa. Então o Holger Rune, ele tá aqui, tem 22 anos, 11º. Ele já jogou muito bem, principalmente contra um Alcaraz, só que acaba que ele não consegue ter aquela continuidade, acaba perdendo para jogadores que, teoricamente, ele deveria vencer. Então ele precisa ainda ter essa evolução também. Aí a gente tem o Aliassime, que fez uma boa competição, tem 25 anos, aí quem sabe dá uma engrenada, mas é muito difícil para ele também. E aí a gente tem dezenas de jogadores aqui abaixo do ranking. O que eu quero falar então para vocês agora no final, a gente vê aqui que as idades deles, desses jogadores aqui, são todos na casa ali de 22, 25, 27. Então o mais jovem do ranking aqui, a gente tem o Fizz com 21 anos aqui, né, na posição 23, que é muito jovem. A gente tem um Mensik que também está por aqui com 20 anos. Só que o Mensik também precisa de mais golpes para poder brigar. Depois de Miami, ele acabou não conseguindo também continuar aquele ritmo daquele torneio que ele fez. Então tem esses dois jogadores aqui também que podem talvez evoluir muito ali no circuito, né? Mas falando aqui então do João Fonseca, que eu quero falar para vocês, ele é o mais jovem aqui então nesse ranking dos 42 do mundo aqui. Então o João Fonseca com 19 anos é o mais jovem e é o cara que talvez possa chegar ali para incomodar. Evidente que isso é muito cedo para a gente falar. Eu não quero falar que, nossa, o João certeza que vai ser um cara do Big Three, vai ser o número 1, número 2 do mundo. Gostaria, torço muito para isso. Sou muito fã do João, vocês sabem que a gente acompanha demais ele aqui e torce muito por ele. Só, pessoal, a gente tem que colocar isso aqui como uma projeção. O João Fonseca, ele está evoluindo, continua evoluindo, 42 do ranking, título ATP. Ele tem um tênis
de questão de potência muito bom, um dos melhores, talvez o forehand mais pesado do circuito nesse momento. Ele tem um bom jogo de fundo de quadra, potência, o saque melhorou bastante, consegue subir a rede, o drop shot ele tem, mas precisa evoluir também, ele usa muitas vezes no momento errado, mas ele tem esse golpe, slice usa muito bem também. Então o João Fonseca tem todos os golpes, e aqueles jogadores que eu mostrei para vocês, muitos deles são limitados, entre aspas, tá pessoal, porque eles têm os golpes, mas acaba que no jogo de top 20, top 30, eles sofrem muito, muitas vezes, cada um às vezes tem uma característica, é só o forehand, é só o backhand, é só o saque, ou é 2, 3 golpes. O João Fonseca ele tem a oportunidade de construir um jogo mais completo, com variação de jogo, com potência de fundo de quadra, com evolução de saque, tem a oportunidade de melhorar a evolução do saque também. Então o João Fonseca ele tem os golpes, é muito jovem e ele sim pode evoluir, talvez chegar para uma briga. O próprio Djokovic falou o nome dele, que enxerga ele talvez ali chegando para incomodar o Sinner ou o Alcaraz. Hoje realmente é bem distante essa realidade, a gente tem que entender que o João Fonseca está no processo de aprendizado e maturação, mas sim, ele tem essa oportunidade de talvez chegar no futuro a um Big Three, quem sabe conseguir um slam, brigar contra esses caras e conseguir algumas vitórias também, talvez em slam. Realmente, pessoal, não é porque ele é brasileiro, não é porque eu torço por ele. Ele é o jogador que a gente tem mais esperança nesse momento de chegar a crescer e talvez incomodar esses caras, porque de verdade, assistindo ao Alcaraz e Sinner, eu gosto muito dos dois também, é muito legal você ver o número 1, número 2 do mundo jogando, mas os jogos dele, tirando a final entre os dois, não tem muita graça, a gente não tá vendo muita graça, eles estão ganhando de 6-1, 6-2, acaba que não motiva muito você assistir um jogo desse. Então a gente precisa de mais jogadores chegando para competir com eles, e talvez o João Fonseca consiga, a gente vai torcer demais, precisa trabalhar muito, porque ele vai ter que buscar colocar esses caras lá em cima como parâmetro e trabalhar demais para conseguir chegar, que sirva de motivação para ele. E torcer também para que outros jogadores cheguem, para ter briga, para a gente ter 4, 5, 6 caras brigando por slam e termos grandes jogos no torneio. Então essa é a minha opinião. Não estou aqui desmerecendo nenhum jogador, gosto da maioria aqui, torço por eles também. Já torci para muitos deles ganharem slam, mas hoje eu vejo dessa maneira. Tá realmente Sinner e Alcaraz sobrando, a gente precisa de mais jogadores e a gente vai torcer demais aí para um João Fonseca chegar e outros jogadores também, e até mesmo para um Djokovic fazer um bom torneio para a gente ter competição, mesmo aí no fim de carreira, um jogo talvez brigando com os dois, a gente quer ver muito esses jogos grandes. Pessoal, esse era o nosso vídeo então, deixa um winner no canal, se inscreva aí, no like, hype o nosso conteúdo que ajuda demais. Muito obrigado que você tenha assistido, um grande abraço, até a próxima, fui!